Alguns personagens marcantes da série Corridas Proibidas já perderam a vida, e outros estão atrás das grades em 2026. O que começou como um programa sobre rachas ilegais e glória em alta velocidade se transformou em uma realidade dura, onde os riscos ultrapassaram os limites da pista. Por trás da fumaça dos pneus e da ostentação, a tragédia atingiu alguns dos maiores nomes da franquia, enquanto outros trocaram o dinheiro das apostas por anos de prisão. Como as coisas chegaram a esse ponto? O perigo das ruas invadiu a vida real? Ou esse sempre foi o destino final? Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu com os membros da série. O nome de Ryan Fellows pode não ser o mais famoso do programa, mas sua morte gerou o maior impacto legal da história da série. Antes da fama, ele já vivia para os carros, para os negócios e para a família. Na noite de 7 de agosto de 2022, a apenas 40 quilômetros de Las Vegas, Ryan alinhou seu Nissan 240Z dourado em uma estrada fechada para gravação. Perto da linha de chegada, o carro perdeu o controle, capotou violentamente várias vezes e pegou fogo. Aos 41 anos, falecendo no local. O caso gerou um processo de negligência contra as produtoras do programa, revelando que a equipe não tinha todas as autorizações necessárias do estado de Nevada para filmar naquele dia. Para trás, ficou seu filho Josiah, que perdeu a chance de ter o pai na plateia de sua formatura e no dia do seu casamento, provando que o preço pago foi alto demais por um trabalho que deveria ter sido seguro. Enquanto o público vibrava com Lizzie nas pistas, poucos sabiam que ela estava lutando pela própria vida contra um câncer de mama agressivo em estágio 4. Sem demonstrar fraqueza, ela competia, voltava para casa para encarar tratamentos exaustivos e retornava às pistas. A bordo de seu famoso Camaro rosa e preto, carinhosamente chamado de Bonnie, Lizzie fez história ao ser a primeira mulher a vencer um evento do Reis das Pistas. Ela não queria o título de melhor mulher, queria ser a melhor piloto da lista, e corria com o talento herdado e aprimorado de seu pai, Pat Muzzey, um lendário construtor de motores. A comunidade do automobilismo se uniu em peso quando ela finalmente revelou a doença. Infelizmente, a batalha chegou ao fim, e Lizzie faleceu aos 33 anos em junho de 2024, deixando um legado de força inabalável no esporte. Conhecido nas ruas como Kelly Nate, Nathan Chaudet construiu sua reputação no asfalto muito antes das câmeras de TV aparecerem. Com seu temido Mustang de pneu pequeno, apelidado de My Little Pony, ele viajava o país inteiro para competir e vencer nos terrenos mais difíceis, sem atalhos. O destino foi cruel na noite de 6 de abril de 2024 em Eagle Pass, no Texas. Durante uma arrancada em uma pista sem preparação, o carro atingiu um desnível na pista, perdeu o controle e bateu com força total. Apesar de usar capacete, cinto e seguir todos os protocolos de segurança, o impacto foi muito além do que os equipamentos poderiam suportar. Aos 42 anos, Nathan deixou um casal de filhos e uma legião de rivais que respeitavam profundamente seu talento inquestionável. Enquanto a emissora exibia homenagens para alguns, outras lendas foram esquecidas. Wayne Smozanek dedicou 30 anos aos esportes a motor, construindo sua carreira no circuito de Monster Trucks, guiando o Tropical Thunder antes de chegar a Corridas Proibidas, Reis das Pistas. Ele não ligava para os holofotes, estava lá pelo amor ao esporte e trabalhava nos bastidores ajudando outras equipes a prepararem seus carros. Em fevereiro de 2022, aos 60 anos, Wayne não resistiu às complicações de um vírus implacável. Diferente dos outros pilotos, a produção do programa nunca mencionou sua partida em momento algum, deixando o luto restrito à sua esposa, Wendy, à família e aos amigos que conheciam a verdadeira essência e a paixão que ele tinha pelas pistas. O Discovery ficou em silêncio, e o programa simplesmente seguiu a vida. Já o próximo Tyler Pretty já estava lá muito antes de as câmeras aparecerem. Ele e Justin Shearer corriam juntos na cena de Oklahoma City, bem antes do programa ser algo além de uma ideia. Seu Chevy El Camino dos anos 80 era uma verdadeira ameaça no asfalto, e a reputação que ele construiu foi mérito totalmente seu.
Ele foi um dos primeiros a acreditar que o programa poderia virar um sucesso gigante, antes mesmo de ter público, de fechar com uma emissora ou de provar qualquer coisa. Mas no dia 28 de maio de 2013, ele faleceu aos 31 anos. A causa da morte nunca veio a público. As pessoas mais próximas a ele mantiveram o sigilo, que dura até hoje. Ele passou anos conquistando seu espaço naquele mundo e se foi antes que a maioria dos espectadores tivesse a chance de saber o seu nome. A emissora nunca tocou no assunto. O Kentucky nunca pilotou um carro em competições oficiais. Em vez disso, ele construía as máquinas, fazia os acertos finos e mantinha os carros vivos, superando os problemas mecânicos que mandariam qualquer outro piloto para casa mais cedo. Ele trabalhou na Midwest Street Cars em Oklahoma da primeira temporada, em 2013, até 2018, e era tão responsável pelo que aqueles monstros faziam na tela quanto os caras que sentavam atrás do volante. Em 9 de setembro de 2020, ele foi encontrado inconsciente em casa, aos 39 anos. A polícia encontrou apetrechos para uso de drogas no local, e os relatórios apontaram para uma overdose de heroína. Ele deixou a mãe e 6 irmãos. Mais uma vez, nenhum episódio abordou a perda. Porém, nem todos os que continuaram vivos estavam exatamente livres. Alguns deles acabaram atrás das grades, e a forma como chegaram lá é bem mais complexa do que qualquer boletim de ocorrência pode mostrar. Ele aparecia na sua televisão toda semana. Mas qual era o verdadeiro histórico do J.J. The Boss com a lei antes do reality show bater a sua porta? Antes do programa existir, o J.J. já havia cumprido mais de 8 anos no sistema penitenciário federal. A série nunca expôs isso. Ele entrou no elenco carregando esse passado, enquanto milhões de fãs o assistiam correr toda semana sem fazer a menor ideia. Quando o spin-off de Memphis estreou em 2018, ele era o grande protagonista, o cara que comandava a equipe local, enfrentava desafiantes do país inteiro e construiu uma das operações mais famosas da TV, baseada totalmente na sua família. Até que em 2024, o nome dele voltou a aparecer nos registros policiais. Ele foi preso e autuado por agressão agravada, após uma confusão que aconteceu em plena gravação. Pagou uma fiança de $30 mil e até o início de 2026 o caso segue sem resolução na justiça. Segundo os autos do processo, um homem foi brutalmente agredido enquanto a equipe de filmagem estava bem ali, com uma visão clara de tudo. Ainda de acordo com os documentos, a ordem dos diretores não foi de parar de gravar, mas sim de aproximar a lente e pegar um ângulo melhor do rosto da vítima enquanto a apanhava. O Discovery nunca se pronunciou publicamente sobre essas acusações pesadas. Já o caminho de Chuck Seitzinger até a cadeia foi completamente diferente. Ele pilotava o Death Trap, um Mustang Fox Body que se tornou um dos carros mais icônicos da Área 405, competindo em um nível que lhe rendeu o respeito de muita gente no cenário das ruas. Então, a pandemia o colocou na UTI de um hospital. Enquanto estava internado, seus filhos ligaram em desespero pedindo ajuda, e ele não tinha como ir até eles. O desdobramento dessa história terminou em uma condenação por ameaça de violência e ligação intimidadora, rendendo a ele uma sentença de 60 dias na prisão do condado de Oklahoma. Ele cumpriu 25 dias, fez um curso obrigatório de controle de raiva e foi solto. Mais tarde, ele declarou ao público que estava apenas tentando proteger os filhos, mas que perdeu a cabeça e agiu da maneira errada. O programa que colocou sua carreira sob os holofotes de milhões de pessoas? Exato, nunca mencionou um único dia desse drama. Mas a situação de Red Peters foi a mais grave de todas. Quando as autoridades invadiram sua propriedade, o que encontraram não foi resultado de uma noite de azar. Havia metanfetamina, balanças de precisão, itens para consumo e distribuição de drogas, além de um arsenal de armas. Ele testou positivo para várias substâncias no momento da batida. O que a investigação revelou não batia com simples uso pessoal. As balanças indicavam tráfico pesado. As armas, junto com as drogas, deixaram claro que aquele esquema já vinha sendo protegido à bala há um bom tempo. A conclusão dos investigadores foi que a operação funcionava ativamente há anos. Rat aparecia em rede nacional, construindo sua imagem nas pistas e competindo no país inteiro,
enquanto gerenciavam um submundo do crime por trás dos bastidores. Ninguém na comunidade das corridas desconfiava de absolutamente nada. Nada na sua imagem pública indicava isso, o que tornou a prisão ainda mais chocante para os fãs e amigos. Não foi um erro pontual que saiu do controle, mas algo que operava silenciosamente o tempo todo. Aqueles que decidiram cair fora não o fizeram por acaso. Antes que qualquer piloto largasse o programa, um homem já tinha sentido na pele o custo de continuar forçando o limite. Em 2015, o carro de Daddy Dave capotou 6 vezes em alta velocidade no Texas e bateu com tudo em um muro de concreto. Ele sofreu várias fraturas e o carro deu perda total. Uma garrafa de nitro se soltou no impacto e atingiu em cheio o seu capacete, o que foi a única coisa que salvou a vida dele. Ele se recuperou, construiu um carro novo e continuou acelerando. Mas ele sentiu na alma o quão fina é a linha entre uma boa puxada e a morte, e passou a carregar esse fantasma toda vez que alinhava para largar. Os caras que no fim das contas escolheram abandonar o programa assistiram a esse acidente de camarote direto dos boxes. Justin Shearer, o famoso Big Chief, era o verdadeiro coração do programa desde o primeiro episódio. Ele não era só o nome mais rápido da lista da 405, era a cola que mantinha a galera unida, o cara que os fãs usavam como exemplo para explicar qual era a verdadeira essência do programa. Ele construiu sua moral nas ruas muito antes das câmeras aparecerem e assumiu a missão de manter a corrida o mais real possível. E por um bom tempo isso funcionou. Mas aí vieram os vários derivados da série, a estrutura da produção mudou e a versão do reality que foi ao ar em 2022 já não tinha quase nada a ver com o formato raiz que ele aceitou fazer parte. Novas regras, formatos forçados e uma galera trazida de fora da cena original, tudo isso só aumentou o estresse sem entregar nada que o Justin reconhecesse como autêntico. Em 2022, ele simplesmente meteu o pé durante a temporada de Os Melhores da América. Voltou para a oficina para mexer nos carros sem a pressão de um cronograma de TV, ditando o próprio ritmo. Ele chegou a declarar que o programa começou a moldar narrativas que ele nunca quis que fossem moldadas. Abandonar o barco foi a forma de retomar o controle da própria vida. A saída de Sean Ellington, o Murder Nova, teve a mesma raiz, mesmo que tenha parecido diferente para o público. Ele era um dos caras mais técnicos da área 405, alguém que entendia de mecânica de um jeito que a maioria dos pilotos precisava pagar para ter na equipe. Quando as exigências da emissora começaram a atrapalhar, ele focou na sua oficina, a 187 Customs, trabalhando duro ao lado do pai e do filho. Zero agenda de televisão, decidindo o real valor do próprio suor. Ele falou abertamente sobre o tempo precioso que o reality roubou da família dele, e deixou bem claro que não estava a fim de sacrificar mais nada em troca de audiência. Já Jeff Bonnet, o AZN, não quis fazer drama na hora de sair. Esse silêncio foi a atitude mais autêntica que ele poderia ter tomado. Ele e o Farm Truck ligavam muito mais para a construção e a diversão dos projetos do que para o ego de estar na televisão. Quando o contrato parou de fazer sentido para a dupla, eles voltaram para a garagem, criaram os próprios conteúdos, no tempo deles e com as próprias regras. Agora diz aí, qual história desse elenco mexeu mais com você e por quê? Deixa a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários. E já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com a galera Gearhead e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias dos bastidores. Aproveita e clica no próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Eu te garanto que você vai curtir demais. Tamo junto!